A paz do Senhor, que Deus abençoe nós todos, que Deus abençoe todos que estão me acompanhar agora e os que vão me acompanhar mais tarde, que Deus abençoe todos. Você que já está online, você que está entrando agora, por favor, se puder, para assinalar ou chamar os outros também para entrar, porque estamos na espera. Queremos que para todos nós estar conectados, porque hoje é um bom dia para nós. E todos que estão a entrar, shalom, ou a paz, boa noite, que Deus abençoe todos. Sei que para muitos que já conhecem ou já me conhecem, sou o Dr. João Kisungu Miezi Metuxela, sou servo do Senhor. Eu tenho uma missão que Deus me deu, que é de ensinar a palavra do Senhor. É isso que estou lutando dia e noite para ensinar. Agora, para nós, o Facebook é um meio que está nos facilitando muito. Por isso, estamos a lutar em todos os meios para nós transmitir o conhecimento. Sabe, existe uma coisa que está acontecendo neste momento, ou na igreja atual. Tem três coisas que a igreja atual, se não lutando, vamos ter dificuldade de crescer. Os missionários, quando ensinaram, os missionários teólogos, quando ensinaram-nos, existem coisas, primeiro, existem coisas que eles não explicaram bem. Existem as coisas que os missionários teólogos que não explicaram bem. Por quê? Porque a maioria dos missionários que Deus usou naquele tempo, outros eram os políticos, não estou contra a política, outros eram os políticos, outros vieram, principalmente estou dizendo na África, para causa da colonização. Existem outras coisas que eles não explicaram bem. Agora, nas coisas que eles não explicaram bem, é preciso ver na luz das Escrituras como que as coisas são. Segunda coisa, existem as coisas que eles não explicaram bem, mas não explicaram mesmo, não explicaram nada. Não sei porquê, mas existem as coisas que os missionários teólogos que nos ensinaram, não explicaram nada sobre uns pontos. E terceira coisa, existem coisas que eles explicaram na dimensão do conhecimento deles. Primeiro, eles não explicaram bem. Segundo, não explicaram. E o terceiro, que explicaram segundo o nível do conhecimento dele. Não estou contra. Não estou contra. Cada um tem o nível do conhecimento dele. Agora, os missionários também explicaram o nível do conhecimento dele. Cada dia que está passando, nós estamos a meditar as Escrituras, nós estamos a ver que existem coisas que devemos mudar. Agora, quando uma pessoa está grudada, está muito colado com a denominação, lhe fica agora difícil aceitar umas verdades. Por quê? Porque a pessoa já tem uns ensinamentos que os missionários daquele tempo já deixaram. Agora está ficando difícil uma denominação para mudar uns conceitos, mesmo vendo que na luz das Escrituras as coisas não são assim. Agora, você que vem com a verdade, você que agora que será considerado uma pessoa fora da Bíblia, você que está a transmitir heresia. Mas por quanto as pessoas que podem te culpar que você está a transmitir heresia, não tem como provar isso na Bíblia. Mas só será na boca que você está dando heresias.
Você que está a ensinar coisa que não se deve, não sei como. Meus amados ao Senhor, a igreja ainda não é perfeita. Como a igreja ainda não é perfeita, nós estamos encaminhar na perfeição. Agora, quando nós estamos encaminhando na perfeição, significa que existem os erros que devemos corrigir. Agora, quando uma denominação, quando uma pessoa se acha já dono da verdade, se acha já perfeito no conhecimento, acabou, aquela pessoa nunca vai crescer. Por exemplo, eu que estou a ensinar, eu não sou dono da verdade. Eu estou a crescer. Com 27 anos no Ministério do Ensino que eu tenho, mas eu me considero ainda sou aprendiz. Há muita coisa que eu ainda não sei. Há muita coisa que preciso de aprender. Agora, existem muitas pessoas, principalmente os outros servos, quando acompanham os vídeos, não acompanham para receber, mas acompanham para procurar onde está erro. Quer dizer, as pessoas não aproveitam nada. A Bíblia diz, o mestre fala uma vez, mas o servo ouve 2 vezes. Quer dizer, sendo um bom pregador, seja ministro de Deus, o pregador, diácono, cooperador, eu ouvo aqui para praticar, eu ouvo no outro ouvido para desenvolver o ensino que vou receber. Que Deus abençoe. Eu acredito que o ensinamento de hoje será a bênção para a igreja, a bênção para as pessoas que aceitam as verdades bíblicas, mas talvez para outras pessoas que não aceitam as verdades bíblicas, será talvez um escândalo para eles. Mas eu não cheguei aqui para escandalizar uma pessoa, mas cheguei aqui para contribuir. Ok, hoje vamos falar sobre como colaborar com os anjos. Sei que falando dos anjos é uma coisa um pouco estranho. Quando estou a dizer pouco estranho, porque a noção dos anjos não se prega muito. Não se prega muito, depois vou dar os motivos por que essa noção não se prega muito. Mas, falando dos anjos, é uma benção mesmo, amado. É uma benção. Os anjos, os trabalhos que eles fazem, tudo aprendendo isso, vamos ver que os nossos ministérios e as nossas vidas vão mudar. Por isso, hoje eu tenho 5 pontos para falar. Eu tenho a minha introdução, os tipos de anjos, algum trabalho de anjos, 7 elementos que ativam os anjos e, no fim, vou falar sobre a sabedoria angelical. Vou repetir, tem a minha introdução, os tipos de anjos, alguns trabalhos de anjos, 7 elementos que ativam os anjos e vou falar da sabedoria angelical. Amados ao Senhor, vou pregar sobre os anjos. Eu sei que muitas pessoas hoje querem só para nós pregar só arrependimento. Devemos pregar só arrependimento, deixa o pecado. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Não é nada mal. Mas uma coisa que devemos saber que não vamos deixar de pregar sobre a salvação. Mas a Bíblia não disse que devemos só pregar isso. Se nós seguimos o livro do Hebreu, capítulo 6, no versículo de número 1, veremos que o que escreveu o livro do Hebreu está nos chamar para nós não mudar, para nós não mexer os 6 elementos de fundamento da vida cristã, que é o arrependimento, fé a Deus, ressurreição dos mortos, juízo eterno, outra coisa, vou calcular aqui, batismo, imposição das mãos. Quer dizer, esses 6 são 6 elementos que nós não vamos mexer, mas sempre nós costumamos pregar isso. Mas a Bíblia diz,
devemos progredir, devemos atingir o perfeito. Nós temos esses 6 elementos. Vou pregar sobre o batismo, vou pregar sobre o arrependimento, vou pregar sobre a ressurreição dos mortos, juízo eterno, vou pregar sobre a imposição das mãos, vou pregar sobre fé a Deus, mas devemos progredir. Apóstolo Paulo disse, olha, vocês que deveriam ser já mestres, mas até hoje estão a querer sempre tomar leite. Existe um momento devemos dar leite, mas existe um momento devemos progredir. Mas devemos sempre não deixar esses 6 elementos. Agora, hoje, eu não estou nos 6 elementos, estou agora a progredir um pouco para pregar sobre os anjos. Ok, Deus abençoe. Agora, você que está me acompanhar, se você está me acompanhar, se o sinal está bom, escreve só um amém. Escreve 2 vezes amém aí, para eu dar conta que o sinal está bom. Se vocês estão me acompanhar aí, se está ok, escreve só amém 2 vezes. Aí vai me ajudar, ok? Se você está me acompanhar, escreve amém 2 vezes. Isso vai nos ajudar para dar conta que tá indo bem. Ok, Deus abençoe, Deus abençoe. Estou vendo que o cenário está ótimo. Nós temos 2 tipos dos crentes. Temos 2 tipos dos crentes. Temos os crentes servo do Eliseu e crente Eliseu. O crente servo do Eliseu é um crente que quando ele acorda só vê demônio, só vê quimbandeiro, só vê feiticeiro, só ele vê só o lado negativo. A Bíblia diz o profeta Eliseu estava dormindo junto com o servo dele. Quando amanheceu, a Bíblia diz que o servo acorda primeiro. Quando saiu fora, viu exércitos sírios e ficou com medo. Os crentes, servo do Eliseu, fica só com medo, qualquer coisa com medo. Por quê? Porque ele vê só demônio, bruxo, macumbeiro, satanás, só vê lado negativo. Mas o crente Eliseu, a Bíblia diz que quando Eliseu acordou, aliás, quando o servo foi lá acordar o Eliseu, quando saiu fora, em vez de olhar o exército sírio, Eliseu sabia que havia o exército de Deus. Significa havia os anjos. Deus abençoe. Olha, o crente Eliseu, ele vê sempre o lado positivo. Ele vê sempre o poder de Deus. Ele vê sempre os anjos de Deus. Ele vê sempre o lado positivo. Agora, a pessoa quando está muito ligado a ver os seus demônios, na vida dele será só autoridade sobre autoridade na oração. Faia, fogo, vamos lançar contentor do fogo, vamos lançar bala do fogo, só fogo com fogo. Mas a pessoa que é crente Eliseu, vai ver o papel dele é adorar. Oh meu Deus, tu és o meu protetor. Estou embaixo da sombra do Omnipotente, nada vai me atingir. Esse crente, ele tem mais confiança a Deus. Não estou a dizer que tua autoridade é mal. Não, não é isso. Mas, neste momento, estamos a ver nas igrejas, estamos a pregar mais sobre os demônios. Estamos a ver mais sobre a força maligna, menos apresentar o exército de Deus. Olha, eu não olho aquele que me combate, mas eu olho aquele que combate por mim. Por isso, lá no deserto, o que aconteceu? Aconteceu que serpente começou a morder o povo. Agora, Moisés levantou outra serpente. Todas as pessoas que olhavam a ferida, que olhavam aqueles serpentes aí, morriam. Mas as pessoas que olhavam
Na serpente de Moisés achava cura. Chegamos no tempo, não vamos olhar mais os demônios, não vamos olhar mais os feiticeiros, não vamos olhar mais aqueles que lutam contra nós. Nós vamos olhar ao Cristo, aquele que morreu lá na cruz. Quando olhamos ao Cristo, ele ordena o exército dele. Quando eu ando junto com o exército de Deus. Quando eu dormo, o exército de Deus está ao meu lado. Quando eu trabalho junto com o exército de Deus. Se você acredita, eu sei se você acredita, esse exército vai te acompanhar também. É isso, amado ao Senhor. Não estamos mais no tempo de olhar sempre nos bruxos, sempre falar dos demônios. Vamos falar do Cristo. Vamos falar do reinado de Deus. Vamos falar do reinado dele. Olha bem. As pessoas que viviam na lei, no Antigo Testamento, se você olhando todos os patriarcas, os profetas, falaram menos do diabo. Verifica. Falaram menos do Satanás. Falaram menos dos demônios. Mas falaram mais do reinado e falaram mais das promessas messiânicas. Mesmo no Novo Testamento. Agora, hoje, nós viramos tudo. Estamos a olhar mais no lado negativo. Olha, o que é que você deve fazer? Em vez de você olhar os obstáculos, olhar o que o inimigo está te apresentar, eu cheguei aqui para te dizer, olha o reinado, os anjos de Deus estão a trabalhar. Por isso, quando o povo de Israel chegaram perante o Mar Vermelho, o que aconteceu? À frente, Mar Vermelho, por detrás, Faraó, com o exército. Mas onde ele estava, o anjo do Eterno estava com ele. Amado, o anjo estava lá. Por isso, Moisés disse que, olha, guarda o silêncio, o Senhor vai pelejar por vós. O que o diabo quer te mostrar, que ele é poderoso. O diabo quer mostrar que ele tem um exército mais poderoso. À frente, Mar Vermelha, por detrás, exército. À frente, Esaú, por detrás, Labão. Mas no meio, eu sou Jacó, tem um anjo. É isso, amado. À frente, inimigo. Atrás, inimigo. Mas quem está comigo se chama Emmanuel. Deus conosco. Amado, é isso a palavra. É isso a palavra. Deixa de se mexer. Guarda o silêncio. O silêncio é a última arma que Deus usa para acabar com os inimigos. Por isso, no livro do Abacuco, capítulo 2, versículo 20, escreve aí Abacuco 2:20. Por favor, você que está me acompanhando, escreva aí Abacuco 2:20. A Bíblia diz, o Senhor está no seu templo, que toda a terra faça silêncio. Está vendo? O silêncio é a última arma que Deus usa para acabar com seus adversários. Por isso Jesus, quando lhe perguntava, só ficava em silêncio. Não falava nada, porque sabia que falar nada é o silêncio. Aquele silêncio já era uma arma. Agora, o que a Bíblia diz? Está vendo Faraó atrás? Mar Vermelho à frente? O que o anjo fez? O anjo voltou atrás agora do povo. A coluna do fogo, a coluna das nuvens, como depende do movimento do anjo, a Bíblia diz que a coluna também foi por detrás. Quando a coluna foi por detrás, a mesma coluna deu agora 2 tempos. Porque o anjo estava lá, o anjo influenciou agora o combate. A coluna deu a luz ao povo, a mesma coluna deu escuridão ao povo, o quê? No exército egípcio. Mesma coluna de fogo, das nuvens, deu à noite nesse lado, mesma coluna deu luz ao povo. A mesma arma que vai te dar vitória é a mesma arma que vai destruir os seus adversários. A cruz me dá vitória, mas a mesma cruz derrota os meus adversários. Por isso a pregação da cruz é o poder para nós. Mas mesmo a pregação da cruz é loucura pelos adversários. A mesma arma
que te dá vitória é a mesma arma que vai derrotar os seus adversários. O Mar Vermelho é o sujeito das maravilhas de Deus pelo povo de Israel, mas pelo exército egípcio é uma arma que vai destruir eles. Por isso, você que está me acompanhando, talvez alguém, mamãe, você que está me acompanhando, alguém te tirou marido. Aquele marido era uma bênção para você. Não pensa que vai ser bênção também lá. O que vai ser bênção para você, pelos seus adversários, será uma maledição. Talvez você está a chorar, pastor. Uma outra pessoa chegou na sua igreja, mentiu, levou os membros. Aqueles membros, por quê? Porque ele cobiçava, porque os membros ajudavam o ministério. Os mesmos membros que foram bênção para você, para ele será um problema. É assim que Deus faz. Deus abençoe. Agora vamos um pouco agora na categoria dos anjos. Foi a minha introdução, categoria dos anjos. Nós temos, em geral, 2 tipos de anjos. Pode escrever aí 2 tipos de anjos. Temos anjos natural e temos anjos sobrenatural. Por favor, me ajude a escrever isso lá no comentário. Escreve anjo natural e o anjo sobrenatural. Vai ajudar. Escreve isso. Será uma bênção aí. Nós temos o anjo natural e temos o anjo sobrenatural. É como a Bíblia diz no livro do Hebreu, capítulo 11, no versículo 3. A Bíblia diz: Deus criou os mundos. Agora, aqueles mundos estão divididos em 2. Temos o mundo visível, temos os mundos visíveis e os mundos invisíveis. Da mesma forma, temos os anjos visíveis e temos os anjos invisíveis. Significa, temos os anjos natural e temos os anjos sobrenatural. Hoje não vou falar sobre os anjos naturais. Por quê? Porque nos anjos sobrenaturais eu tenho muita coisa a falar sobre os anjos naturais. Mas pelo nosso conhecimento, eu queria só dizer uma coisa que já não sabemos. Os anjos naturais são os ministros de Deus, embaixadores de Deus. Porque a palavra anjo significa mensageiro. Na língua grega, ângelos, que significa embaixador. Agora, o ministro de Deus, ele é embaixador, ele é mensageiro. É aí que no livro do Apocalipse a Bíblia diz o anjo da igreja do Efeso, é um anjo da igreja da Filadélfia. É assim, tá vendo? O homem de Deus é um anjo, mas que tipo de anjo? Anjo natural. Depois vou vos dar outros versículos onde que a Bíblia disse que até Davi era como um anjo. Tem uns versículos que eu vou dar. Aí são anjo natural. Por que são anjos? São anjos porque são mensageiros. Efeito de ser mensageiro, já são um anjo. Mas hoje eu não estou aqui nessa parte de anjo natural. Eu quero falar de anjo sobrenatural. Mas no anjo sobrenatural, vou me desculpar, porque hoje não vou falar da hierarquia. Acho que no outro vídeo vou falar da hierarquia, mas hoje não vou falar da hierarquia angelical, porque temos muita coisa mesmo a falar sobre isso, mas vou falar mais os trabalhos dele, como você pode colaborar com eles. Por favor, vamos ler no livro de Salmos, esse versículo vamos ler, por favor. Salmos 8, 4 até 5. Escreva aí, por favor. Você que tem a Bíblia no seu celular, pode pegar o versículo, copia isso, pode colar isso no comentário para ajudar outras pessoas, por favor. Salmos 8, 4 até 5. O que diz as Sagradas Escrituras? O que diz a Bíblia aí? Por favor, dá só a Bíblia aqui. No livro dos Salmos 8, 4 até 5, a Bíblia diz: quem é o homem mortal para que te lembra dele? É o filho do homem para que o visite. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. No versículo 6,
fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. A Bíblia está clara, mostrando que no nível da formação, porque nós temos a criação e a formação. No nível da formação, da maneira que Deus formou o homem é inferior em relação aos anjos. A Bíblia está clara. A Bíblia diz, contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos. Significa que os anjos são os seres celestiais dotados de poder. Dotado de poder, e ele tem muita coisa que Deus depositou neles. Mas uma coisa certa que eu sei, isso é uma verdade, fomos feitos pouco menor que os anjos, pois nós somos mortais, mas os anjos não. Mas há uma coisa que me fortifica muito, amado Senhor, sabe o quê? A coisa que me fortifica, eu acredito isso, dá raiva ao Satanás. Por quê? Nós que somos menor, que somos inferior, Deus nos fez através do pó da terra. Mas a Bíblia diz, Deus nos deu a glória e coroou-nos de honra. Olha, é isso, coisa que dá raiva ao Satanás. O Satanás está olhando, mas eles são inferiores. Nós somos os anjos, mas como que está da hora a ele? Uma coisa que me dá alegria, eu sou inferior no nível da formação, mas Deus me deu a glória, Deus me curou com a honra. Olha, amados ao Senhor, que você está me acompanhando. Deus não te criou para você passar de vergonha a vergonha. Eu sei que hoje pode passar de vergonha, mas a coroa de honra está na sua espera. Eu acredito que a glória de Deus está na sua cabeça. Mesmo se você é mortal, mesmo se você é inferior, mas Deus está te capacitando com a glória. Escreva aí Efésios capítulo 3, versículo 16. Você depois vai ler lá. Você vai ver que Deus está nos capacitar com poder. Mas falando de poder, nós que somos inferiores, nós temos dois tipos de poder. Temos o poder ligado à lei e temos o poder ligado na graça. O poder ligado à lei está onde? Deuteronômio, no capítulo 33, no versículo 2. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 33, no versículo 2, quando Deus desceu no Sinaí, o que aconteceu? Ele desceu com 10 milhares de anjos. O Senhor desceu no Monte Sinaí com 10 milhares de anjos e com fogo da lei. Agora, o que aconteceu aí? O poder se manifestou no Monte Sinaí, mas o povo se afastaram. Por quê? Porque Moisés disse para ninguém se aproximar do monte. Aquele que vai se aproximar do monte vai morrer. O poder da lei se manifestou, mas o povo se afastaram. Quando o poder da lei se manifesta, as pessoas se afastam. No poder da lei, eu sou Moisés que vai ter isso, sou líder. Por isso, aquele que opera com o poder da lei, vai ver naquela igreja só o líder que tem poder. Quando ele não tem, ninguém mais pode fazer o que ele faz. Isso, eu chamo isso poder da lei. E esse tipo de poder, a pessoa que tem esse tipo de poder é muito orgulhoso. Por quê? Porque você está a brincar comigo, você sabe quantas vezes que eu jejuei para ter esse poder? Para eu fazer milagre, para eu profetizar. Está vendo? O poder dele está ligado aos sacrifícios. O poder dele está ligado no que ele faz. Por isso, aquela pessoa bate muito o peito, orgulhoso, aquele poder é só para ele. Ele que faz. O povo está lá para lhe bater as palmas. Esse é o poder do Monte Sinaí. Esse poder não leva as pessoas para entregar a vida dele em Cristo. Esse poder é para fazer espetáculo. Aí as pessoas bater as palmas. Só a cara do Moisés que fica clara. Só a cara do Moisés que brilha. E outras pessoas tapar até o rosto. Com aquele poder,
Moisés operou tantos milagres no deserto. Operou muita coisa, mas aquele poder da lei, o resultado era o quê? A dureza do coração. Está vendo? Mas o poder da graça. Hebreu capítulo 12. No poder da graça, Hebreu capítulo 12, no seu versículo de número 22, a Bíblia diz que nós se aproximamos do Monte Sião. Está vendo o poder da graça? Em vez de nós se afastar, nós se aproximamos. Na lei era preciso se afastar, mas na graça se aproxima de Deus. A lei faz que a pessoa para ficar longe de Deus, mas a graça nos leva a se aproximar perto de Deus. No Monte Sião, a Bíblia não disse que tinha 10 milhares de anjos, mas a Bíblia disse que tinha muitos milhares. Significa, os anjos que operam no poder da lei são limitados. 10 milhares. Mas os anjos que operam no poder da graça são ilimitados. A pessoa que opera no poder da graça, os anjos trabalham com ele de uma maneira ilimitada. Aquela pessoa não tem como bater o peito, porque se tudo está me acontecendo, é Jesus. Por isso o Pedro olhou, quando depois daquele milagre aí, daquele coxo, disse, mas vocês estão nos olhando, por quê? Tipo, é para nós, ou pelas nossas forças que esse homem levantou. Não, é aquele Jesus. Está vendo? O poder da graça leva a pessoa a olhar mais em Jesus. Quando você olhando um homem de Deus que está levando o povo a olhar nele, significa que aquela pessoa está operando no poder limitado. Os anjos trabalham com ele de uma maneira limitada. Aquela pessoa está operando com o poder da lei. O poder da graça apresenta mais Jesus, apresenta mais a obra da cruz, apresenta mais o reinado e não apresenta mais a personalidade. Que Deus abençoe. Não sei se os que estão me acompanhar estão a entender o que estou a falar. Olha, a lei vem com Moisés. Moisés trabalhou com os anjos, mas de uma maneira limitada. A graça vem com Jesus, mas Jesus trabalhou com os anjos de uma maneira ilimitada. Desde antes do nascimento até a ascensão dele era o trabalho dos anjos, anjo. Veja, por exemplo, deixa eu fazer uma comparaçãozinha. Vai ver Moisés. Moisés fez 40 dias, subiu, ficou no monte 40 dias. Recebeu as leis, mas aquelas leis, os anjos estavam lá para entregar a lei. Mas ao descer encontrou a tentação, quer dizer, a prova. O povo adoraram o bezerro. Ele pegou tábua da lei, quebrou. Por que ele quebrou isso? Porque não pode levar aquele tábua da lei, se levando lá, vai matar todo o povo, porque o povo pecaram. Vale a pena quebrar isso aqui. Agora, ele lá no monte, viu os anjos descendo, encontrou uma prova. Mas o nosso Senhor, primeiro 40 dele, ele, logo que ele acabou, a prova veio, a tentação. Depois da tentação, os anjos vieram. O Moisés era antes da tentação, mas o nosso Senhor era depois da tentação. Amados ao Senhor, eu acredito esta noite, depois de todas as provas que você já passou na vida, esta noite o Senhor Deus vai ordenar os anjos de Deus para trabalhar contigo. Eu vou orar, eu acredito depois da minha oração, pela graça do Senhor, algo vai acontecer e você vai testemunhar. Por favor, não desliga, acompanhe. Por favor, chame outras pessoas. Acompanhe, porque grandes coisas vão acontecer. Aqui muitas pessoas vão testemunhar. Olha, isso foi o primeiro 40. Moisés fez o segundo 40 dele. Segundo 40, ele sobe. Quando sobe, vem agora com o quê? Com a tábua das leis. Quando ele desce com a tábua das leis, ele vai colocar isso onde? Coloca isso na arca da aliança. Arca da aliança, em cima ele colocou os querubins, os anjos. Tá vendo os anjos? Acompanha tudo. Colocou os anjos
Mas cuidado com os querubins. Os querubins estão lá para proteger. Não tem como se aproximar onde eles estão. Porque eles estão a proteger o jardim. Com a espada, não se aproxima lá. Agora, veja só o nosso Senhor. O nosso Senhor também fez o segundo 40 dele. Da maneira Moisés fez 2,40, Jesus fez também o segundo 40 dele. Jesus também fez 2,40. O 40 de Jesus foi depois da ressurreição. Fez 40 dias. Mas quando 40 acabou, ele subiu. Mas Moisés, quando o 40 dele acabou, ele desceu no monte. Mas o nosso Senhor, ele subiu. Deus abençoe. Quando sobe, os anjos apareceram para falar aos apóstolos. O que vocês estão a olhar? Está vendo da maneira que ele subiu? Da maneira que voltará. E quando voltará? Voltará com quem? Com os anjos. Deus abençoe. Deus abençoe. Ele subiu. Enquanto Moisés está a descer, mas ele sobe. Por isso eu amo o meu Senhor Jesus. Eu amo o nosso Jesus. Eu lhe amo. Eu lhe amo por quê? Porque quando ele subiu comigo. Ele subiu com vocês. Onde ele está, os anjos estão lá. Significa, onde sua vida está, os anjos de Deus também estão lá. Dá um amém aí se você acredita nisso. Se você acredita nesta palavra, dá um amém aí. Escreve, eu acredito onde Jesus está, eu também estou. Os anjos de Deus também estão lá. Escreve isso. Será uma bênção para nós. Deus abençoe. Os anjos estão lá para executar a vontade de Deus. Conforme que eu tinha dito, não vou falar da hierarquia, mas seja os anjos, arcanjos, principados, poder, virtudes, dominação, trono, serafim, arcanjos retores, os arcanjos chefes, né? Seja todos eles, Deus criou eles. A Bíblia diz o que no livro do Hebreu? O que a Bíblia diz? Que eu vou gostar para todos nós, vamos ler hoje. Por favor, abra a Bíblia aí. Livro do Hebreu. Escreve isso, porque é aqui que estou entrando para desenvolver umas coisas aí. Hebreu capítulo de número 1. Por favor. Estou lendo no livro do Hebreu, capítulo 1, no versículo de número 14. Não são porventura todos eles espírito ministrador, enviado para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos são criados para quê? A Bíblia diz, são ministros de Deus. Significa, ele trabalha por Deus. Há muito trabalho. Há muitos trabalhos que os anjos fazem. Mas ele trabalha a favor dos santos. Até na salvação. A salvação, eles trabalham também. Não estou a dizer que os anjos salvam. Mas estou a dizer que acerca da salvação, eles trabalham. Eles trabalham também. Agora, eles têm muitos trabalhos, conforme que eu disse, seja os anjos, arcanjos, seja poder, principados, poder, virtude, dominação, trono, querubins e serafins, todos eles trabalham a favor de nós. Agora, acho que no outro vídeo, se Deus quiser, eu vou detalhar o trabalho de cada coro dos anjos. Se olhando, por exemplo, na Bíblia, a Bíblia só dá 2 nomes dos anjos. Dá o anjo Gabriel e arcanjo Miguel. É isso que nós acreditamos. Mas quando você vai, por exemplo, nos livros judaicos, você vai lá na religião de judaísmo, ou nos livros que não foram canonizados, você vai ver, por exemplo, sobre Gabriel, Rafael, Aniel, Uriel, Zadequiel, Chafiel, Camael, Metatron, Raziel.
Você vai ver que eles colocam, tipo, são 7 arcanjos que dirigem também 9 arcanjos que dirigem 9 coros. Mas essa aqui estou a sublinhar bem, não é a Bíblia. Porque na Bíblia que nós temos só fala de 2 anjos que deram nome, Miguel e Gabriel. Porque outras pessoas, mesmo eu falando assim depois, vão já, não, isso é heresia, ele está a dar os nomes. Estou a falar bem, e isso está nos livros judaicos. Mas nós na Bíblia, nós temos o arcanjo Miguel e nós temos o Gabriel. Mas se você olhar nos livros que não foram canonizados, você vai ver outros anjos também estão lá. Agora, muitas pessoas cometem grandes erros de cair nos cultos dos anjos. Colossenses capítulo 2, versículo 18, proíbe, nós não podemos fazer culto aos anjos, não podemos adorar os anjos, não podemos fazer oração dirigida a um anjo, estou a orar num anjo Metatron para me ajudar, estou a orar num anjo Uriel, Rafael. Isso é fora das escrituras. Ninguém pode orar aos anjos. Ao respeito dos anjos, a Bíblia diz, Deus que dá ordem aos anjos. Significa, eu chamo a Deus, eu oro a Deus, e Deus dá ordem aos anjos para os anjos vir trabalhar. Agora, eu quero mostrar uns trabalhos dos anjos. Êxodo capítulo 23, no versículo 20 até 23. Como não temos muito tempo, por favor, escreve só. Êxodo 23, 20 até 23. Desde Gênesis até Apocalipse, temos a intervenção dos anjos na vida dos eleitos. Primeiro trabalho, os anjos guardam e protegem. Salmo 34 e Salmo 34, versículo 7, Salmo 91, versículo 11. Os anjos guardam e protegem, amados ao Senhor. Eu quero que para você colocar isso no seu coração, na sua mente, quando você dorme, está vendo a maneira que você dorme? No seu lado há um anjo aí. Quando você anda, no seu lado há um anjo. Você vendo como não, acredita nisso. Sabe, existe um momento que nós esquecemos. Quando estamos a conversar com as pessoas, está vendo, somos 3 aí. No seu lado aí tem um anjo. Por isso, cada um de nós tem um anjo da guarda. Mas, doutor, isso sai aonde? Mateus capítulo 18, versículo 10. A Bíblia diz, os anjos das crianças veem a face de Deus para sempre. Olha, pega bem, não são todos os anjos que costumam ver a cara de Deus. Não são todos. A Bíblia diz, os anjos das crianças que veem a face de Deus. Existem outras tradições dos impérios passados que era difícil para ver o rei. Era difícil, mesmo se você é esposa, não vai dormir no quarto dele. Para ver a cara dele, ele que tem que te chamar. Vimos esse caso, por exemplo, a Esther. Agora, as crianças tinham privilégio de ver a cara do rei. Agora, aqui o Cristo está a ensinar, dizendo que os anjos das crianças veem a cara de Deus. Por isso, quando um bebê está lá, vai ver o bebê sozinho, está a rir. O bebê mesmo está no berço, mas está a rir. Não, você não está vendo, mas ele está vendo. O bebê tem facilidade. Por isso, o reinado de Deus, para você alcançar o reinado, tem que ser como uma criança. Porque as crianças têm a facilidade de entrar em conexão com os anjos. Tem aquela facilidade de se comunicar com os anjos. Quando você era criança, vocês também viam os anjos. Você também conversava com os anjos. A sua mãe, quando chegava no berço, te encontrava já você a rir à toa. E a mãe ia dizer que você estava a rir à toa, mas afinal, você sabia por que você estava rindo. Olha, hoje, esta noite, acompanha bem, pega essa profecia.
esta noite, antes de amanhecer, alguma coisa vai acontecer. Você verá o teu anjo. Você verá o teu anjo. Eu declaro que isso acontece agora na sua vida. Se você está me acompanhando, haverá outras pessoas neste momento que estou a declarar, vão começar a ter visão dos anjos. Se você está a acompanhar, só no teu telefone, você pode ver alguma coisa acontecer. Em vez de ver o Facebook, em vez de me ver, o seu anjo pode aparecer no teu telefone. O seu anjo pode aparecer ao seu lado agora. Porque eu acredito, Deus chama na existência as coisas que não existem. Que os anjos de Deus aparecem agora. Onde você está? Onde você está? Mesmo se você está dirigindo, mesmo se você está na sua casa, mesmo se você está trabalhando, onde você está? Que os anjos de Deus aparecem. Em nome de Jesus, tenha visão angelical. Tenha visão angelical. Em nome de Jesus. Ramashi prokamayamai. Reke prokamashandabrai. Meke prola shindai God. Reda shola prakamashandai. Molo shola brai. Pega os vistos, pega os seus olhos, eu estou orando agora. Alguma coisa vai acontecer. É você que está vendo uma visão agora, por favor, testemunha no comentário, porque Deus está operando. A distância não é a barreira. Deus é omnipresente. Onde você está, Ele está lá. Os anjos de Deus estão a trabalhar lá. Pelo ordem dele estão a trabalhar. Pega os teus olhos. Meu Pai, estou orando agora, da maneira que Eliseu orou pelo Geazi. Os olhos do Geazi se abriram e Geazi viu o exército. Todos que estão me acompanhando agora, meu Pai, estou orando pelos olhos dele. Que os olhos dele se abrem agora. Escama nos olhos. Cai agora. Em nome de Jesus. Que haja aparição angelical para criar mais confiança a este povo. Que a sua palavra é verdadeira. Em nome de Jesus. Receba esta graça. Receba esta graça. Eu sei que as pessoas que estão me acompanhando, muitos já estão a ver. Você testemunha só, testemunha aí, testemunha, fala que eu vi. Se você viu alguma coisa, escreva aí, para fortificar também a fé das outras pessoas. Não estamos aqui para brincar, não. Eu não fui criado para brincar, não, mas eu fui criado para proclamar os oráculos de Deus. Da maneira que estou a proclamar, algo de sobrenatural está acontecendo. Eu quero que para você saber, você não está sozinho. Deixa de pensar que está sozinho, porque alguém te abandonou, alguém te deixou, o marido te abandonou, o trabalho te abandonou. Não fica com desespero, com falta de esperança, não. Você não está sozinho. O anjo está junto contigo. É coisa impressionante. Sabia que os anjos da guarda até recebem a cara da pessoa? Os anjos são seres espirituais. Como ser espiritual, existem os anjos que têm forma de vento, fogo, fumo, coluna de fogo. Tem outros anjos que têm forma do animal. Tem outros anjos que têm forma que aqui na terra não tem aquela forma. Mas há um momento na manifestação, o teu anjo vai, a maioria recebe as nossas caras. Por exemplo, vocês acham que nós todos lemos o que tinha acontecido no Pedro? Quando Pedro saiu da prisão, a Bíblia diz o quê? Quando foi lá onde a igreja estava orando, bateu a porta. Agora a pessoa ouvia a voz dele e disse que não. O Pedro está a bater a porta. Falaram, não é ele, é o anjo dele. Até a voz. Por quê? Porque a igreja primitiva acreditava nos anjos. Acreditava que a voz do anjo da guarda fica com o mesmo tom com a voz da pessoa. Existe coisa que acontece que talvez você nunca teve explicação. Uma pessoa se encontrando contigo a dizer que, sabe quando você passou só na minha casa, alguma coisa me aconteceu. O que aconteceu? Você olhando bem, não é você que foi lá na casa dele. Você olhando, mas eu não saí desde de manhã. Não, o teu anjo foi fazer um serviço. O seu anjo que foi lá. Há muitos pastores, lhes acontece o membro a dizer, papá, quando você só passou na minha casa, eu fiquei curado. Não foi o pastor, é o anjo dele que foi lá.
Outros membros a sonhar que, não, eu sonhei mesmo o meu pastor, eu estava em perigo, mas meu pastor apareceu no sonho e alguma coisa me aconteceu. Não foi o pastor, foi o anjo do pastor, mas com a cara do seu pastor, com a cara do servo de Deus, ou com a sua cara. Deus abençoe. Hein? Isso acontece. Olha, por favor, quando você está dentro da sua casa, no seu quarto, na rua, de noite como de dia, tira o medo. Não fica mais com medo, porque você não age sozinho, você não anda sozinho. Vocês têm, os anjos de Deus te acompanham. Sempre os anjos de Deus estão junto contigo. Deixa de ficar medroso. Isso é o primeiro trabalho. O primeiro trabalho eu disse que os anjos estão lá para guardar. Mas uma coisa que eu queria sublinhar. Os anjos de Deus, a Bíblia diz, está ao redor só daquele que teme o Senhor. Significa, para os anjos de Deus proteger, é preciso ter temor. Como que um bruxo vai me apertar no pescoço? Cadê o anjo? O anjo estava onde? Não tem como não. Não tem como não, porque os anjos de Deus estão ao meu redor para me proteger. Agora, se acontece que te apertaram, por favor, não é por mal, mas verifica, talvez você próprio abrir um caminho. Porque a Bíblia diz, quem vai quebrar a muralha será mordido pela serpente. Quando você abre uma muralha, a serpente vai te morder. Agora, o problema não é que os anjos eram ausentes. Os anjos estavam lá. Os anjos da guarda, cada nação tem um anjo da guarda. Tem os anjos que protegem os bairros, os municípios, as famílias. Agora, você também tem o seu anjo. Ouviste o que o apóstolo Paulo disse? Disse, olha, esta noite o meu anjo me disse que ninguém vai morrer. O meu anjo me disse. Significa que mesmo o apóstolo Paulo conversava com os anjos. Ele tinha plena certeza que ninguém ia morrer. E isso também aconteceu, que ninguém morreu, segundo a palavra do apóstolo Paulo. É isso que é a minha oração, que isso para acontecer também na sua vida, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Olha, outra coisa. Segundo trabalho, os anjos estão lá para guiar. Acho que podemos cortar aqui para casa da hora, né? 22 horas, ok. Falta só 5 minutos, já vou parar aqui. Tem ainda muitos pontos, até ainda não falei de como colaborar. Falta só 5 minutos. Os anjos guiam. Os anjos estão lá para te guiar no caminho certo. Até eles podem te dar as instruções para te ajudar. Eliezer, para conseguir a Rebeca para o filho do patrão, o filho do Abraão. Você pensa só, ele foi só lá. A Bíblia diz o anjo que ele levou até lá. Gênesis 24, versículo 7. O anjo que dirigiu os passos dele. E isso nos acontece muitas vezes. Você estava andando no caminho, mas você não sabe o que te levou para entrar no outro caminho. Talvez havia um perigo lá à frente, o anjo te desviou. O anjo está lá para nos guiar, para nos ajudar, até nos dar instrução. Estou orando a Deus. Você que tem problema, você ainda não tem mulher, você ainda não tem homem, está a precisar que o anjo de Deus para te dirigir no bom caminho. Mas a escolha você que vai escolher. O anjo só vai te dirigir. Porque a escolha Deus deixa isso em nós. Mas o anjo de Deus vai te dirigir. Que o anjo de Deus para te dirigir. O anjo de Deus para guiar os seus passos. Para te ajudar para você não cometer erros.
Tá vendo? O anjo de Deus não vai te deixar para você cometer erro, por isso está lá para te ajudar. Veja o José. José já tinha pensamento já de entrar no outro caminho, de deixar a Maria. Mas o anjo do Senhor lhe apareceu no sonho lhe dizendo, não deixa a sua mulher. Olha, a minha oração esta noite, você que o marido quer te deixar, o anjo de Deus vai se encontrar com o teu marido. Vai falar com ele, não deixa aquela mulher. Você que a sua mulher quer te deixar, o anjo vai se encontrar com ele no sonho. Talvez o teu chefe já disse que vai te tirar na empresa. O anjo do Senhor vai se encontrar com ele. A minha oração nesta noite, que o anjo de Deus para se encontrar com qualquer chefe, com marido, com esposa, com qualquer pessoa que quer cometer uma injustiça contra a sua vida, que o anjo do Senhor para se encontrar com ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Talvez você tenha um caso no tribunal, o anjo de Deus vai se encontrar com aqueles juízes. Você está sofrendo uma injustiça, o anjo de Deus vai se encontrar com eles. O anjo de Deus vai te dar a sabedoria, vai te instruir. Mesmo para ensinar bem, os anjos de Deus colaboram. Os anjos de Deus trabalham, colaboram. Terceiro trabalho. Os anjos de Deus fazem que as promessas de Deus se cumprir, é o homem para chegar no lugar de destino. Para as promessas de Deus se cumprir, os anjos de Deus trabalham. Por isso, eu tinha dado Êxodo capítulo 23, no versículo 20 até 23, a Bíblia diz, eu coloquei um anjo diante de você, vai te levar no lugar que eu destinei para você. Aí que eu serei o inimigo dos seus inimigos. Tá vendo? O anjo de Deus que vai te levar no lugar do destino. Gênesis capítulo 31, versículo 11. Jacó viveu a realização da promessa porque o anjo lhe ajudou. Deus tinha dito no Jacó que vou te abençoar. Mas a Bíblia diz o quê? O Labão mudava 10 vezes o salário dele. Mas um dia o Labão disse que você vai receber as ovelhas que tinha mancha. As ovelhas que tinha mancha eram as ovelhas doentes. As ovelhas que não prestam. Mas sabe o que? O anjo de Deus se encontrou com Jacó. Na visão lhe disse, olha, vou te dar uma sabedoria. Pega só aquelas folhas. Pisa bem isso. Começa a passar em todas as ovelhas que tem mesmo gordura. Agora passa aquelas ovelhas embaixo da calor do sol. Você vai ver. Quando Jacó fez isso, aquela estratégia, sabedoria angelical que eu vou falar no último ponto, mas acredito não é hoje, já o que aconteceu? As manchas ficaram. E Jacó recebeu a benção. Mas quem ajudou? Foi os anjos. Deixa que os anjos, para ajudar as promessas de Deus a se cumprir na tua vida. Você tem muitas promessas, mas até agora as promessas não estão se cumprir. Você está a chorar pelo teu ministério. Mas os anjos de Deus vão fazer que aquelas promessas para se cumprir em nome de Jesus. Os anjos trabalham para consolar e fortalecer no momento da angústia. Jesus no jardim de Getsemane. Aí ele já estava triste, mas a Bíblia diz que os anjos chegaram e ajudaram. Quinto, os anjos estão lá para anunciar e avisar o que vai acontecer. Por isso os anjos trabalham na profecia. Sexto, os anjos estão lá para executar o julgamento. Por exemplo, no Sodoma e Gomorra. Os anjos que foram lá destruir. Só 2 anjos. Só 2 anjos que acabaram. São 2 anjos que acabaram com Sodoma e Gomorra. Egito, Deus mandou só um anjo. Só um anjo que acabou com o Egito. Agora minha oração hoje, pelo seu ministério, pela sua vida, pela sua empresa, para Deus mandar milhares de anjos. Se um anjo pode destruir toda a nação, agora pensa milhares de anjos estão andando contigo. Você não tem como ficar derrotado. Você não tem como chorar. Você não tem como ficar com medo. Fica alegre.
Veja Herodes. Herodes matou Tiago. Estava pensando em matar mais quem? Pedro. Eu não sou Tiago. Se você matou o Tiago, o meu nome é Metuxelá. Olha, você não é eles. Se o diabo conseguir matar eles, o seu caso é diferente. A Bíblia diz que quando ele estava pensando para matar o Pedro, o anjo do Senhor chegou, matou o Herodes. O Herodes começou a apodrecer no trono. Os bichos começaram a sair. Estou a orar. Todas as pessoas que estão a preparar a sua morte, que o anjo do Senhor aparece onde eles estão agora. Como foi o caso do Herodes, o anjo do Senhor vai aparecer perante aqueles macumbeiros, quimbandeiros, feiticeiros, bruxos que estão a planejar destruir o teu ministério, destruir o teu lar, destruir a sua vida. Em nome de Jesus, aqueles quimbandeiros, aqueles bruxos que colocaram você numa cadeia, que colocaram uma doença na sua vida, hoje o anjo do Senhor está aparecendo. Não só o anjo está aparecendo para destruir, mas o anjo do Senhor está aparecendo pela sua cura. Você que está doente agora, começa a receber a sua cura, em nome de Jesus. Amados ao Senhor, você que está me acompanhando, se alguém está no seu lado, tem problema da paralisia, você toca só nos pés deles, toca agora. Se alguém tem problema da visão, toca nos olhos dele. Se tem alguém aí, tem problema da audição, toca nos ouvidos deles. Receba o milagre que os anjos de Deus, para ficar ativo agora, receba o milagre, receba o sobrenatural, em nome de Jesus. Que toda doença para ser destruído, que o anjo do Senhor, para destruir a sua doença, para destruir o teu problema, para destruir aquele obstáculo, aquele problema que nunca sai, para sair agora, em nome do Senhor Jesus. Receba a cura agora, receba o sobrenatural. Espírito da paralisia, eu Metuxelá, servo de Deus vivo, te ordeno agora, sai agora. O espírito de AVC, sai agora. AVC desaparece, surdez desaparece, cegueira desaparece. O problema que está afligindo o coração da minha amada desaparece agora. O problema que está criando o problema que está a fazer que o meu amado, para não se converter, para o coração dele ficar pedra, sai agora. Recebe o teu milagre em nome de Jesus. Olha, faz agora. Você que não estava andando, levanta, anda. Você tem alguém aí que não conseguia lhe ouvir bem, sopra nos ouvidos dele, chama ele, você vai ver que está ouvindo. Você que não estava conseguindo enxergar, olha bem, os anjos de Deus estão a trabalhar aí. Receba a sua cura. Receba, por quê? Porque os anjos de Deus trabalham até nos dons espirituais. Os anjos de Deus trabalham até nos dons espirituais. Na profecia eles trabalham, nos milagres eles trabalham, na cura eles trabalham, na fé eles trabalham, diversidade das línguas eles trabalham, interpretação das línguas estão lá, discernimento dos espíritos estão lá, palavra de conhecimento estão lá. Quer dizer, mesmo até nos dons espirituais eles estão lá. Amados ao Senhor, já estou no fim, mas eu queria para você me dar mais alguns minutos, porque já estou no fim, para eu passar só rápido esses 7 elementos. Acho que sabedoria angelical não vou falar sobre isso. Eu já estou no fim, algo está acontecendo na sua vida. Você tinha problema das miomas, bate na barriga. No momento que estou a falar, há outras pessoas que estão a sentir uma vontade, vão me desculpar, uma vontade de fazer xixi, porque você tinha as infecções. Vai lá, está a sentir vontade de fazer xixi, faça isso. As infecções estão a desaparecer. Agora, conforme que estou a falar, você que está a me acompanhar, é a sua cura. Deus está te curando agora. Você tinha as infecções e Deus te curou agora, conforme que estou a falar. Vai lá, está a sentir vontade de fazer xixi, faça isso.
O sobrenatural está acontecendo agora. O sobrenatural está acontecendo agora. Rebroca machele zabranda igod. Recabroca machanda. Brule sizakont. Existem 7 elementos que ajudam para ativar os anjos. Ministro de Deus me acompanha. Primeiro elemento, vou falar rápido. Primeiro elemento é conhecimento. Daniel capítulo 10, versículo 12. A Bíblia diz desde o dia que você tinha o conhecimento. Está vendo? O conhecimento motiva os anjos para trabalhar. Na área que você vai dominar, é na área que Deus te fará Deus. Se você domina a área angelical, no conhecimento bíblico, vai ver aquela área também vai funcionar. Escreva aí, Hebreu 13, 8. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Na mesma forma os anjos trabalhavam. Mesma coisa estão a trabalhar hoje, mesma coisa vão trabalhar amanhã. Você desenvolve seu conhecimento. Mesma coisa trabalhou com os patriarcas, mesma coisa que trabalhou hoje, mesma coisa vai trabalhar amanhã. O que você deve fazer, desenvolve mais o conhecimento. Segunda coisa, tem que ter a fé. A fé, mesmo se você não está vendo, mas acredita que os anjos estão lá. Ter a fé nas promessas bíblicas sobre os anjos. O rei, Isaías 36, a Bíblia diz que o rei da Síria queria mexer com a confiança do rei Ezequias, mas o rei Ezequias ficou firme. Deus mandou o anjo destruir o exército da Síria. O grande problema do Jó era o medo. O medo de acesso ao Satanás para operar naquela família. Jó capítulo 3, versículo 25 até 26. Precisamos mais a fé. Tem que ter a fé, a fé, a fé. Quando você tem a fé, vai ver que os anjos vão antecipar o tempo. Se você tem a fé, os anjos vão antecipar o tempo. Antes de te deitar no buraco dos leões, o anjo já vai estar lá, conversando com os leões. No côvado dos leões, a Bíblia diz que o anjo estava lá. Por isso, Daniel disse que o anjo me libertou. O anjo já entrou lá porque sabia. Antes de você descer, já no fornelho ardente, Sadraque, Mechaque e Abednego, o anjo já desceu. Antes da Maria chegar na sepultura, quando ele estava se murmurar, mas quem vai tirar a pedra? A Bíblia diz que o anjo já tinha tirado. Estou a profetizar. Todos os problemas que vai acontecer amanhã, ou ia acontecer amanhã, que os anjos de Deus para remover aquele problema. Em nome de Jesus, todo o plano que o diabo preparou contra o seu ministério, para os anjos de Deus tirarem isso. Em nome de Jesus. Me dá um amém gostoso aí. Não perca a sua fé, pois os anjos de Deus vão cegar os seus adversários como no tempo de Ló. Vão cegar os seus adversários. Não duvida, tira dúvida sobre os anjos. Zacarias duvidou, ficou mudo. Se duvida, você não vai testemunhar mais a grandeza de Deus. Bom, nós sabemos que Zacarias era a imagem de Israel, porque o anjo, aquele anjo também leva a imagem do Cristo, porque o Cristo é mensageiro que levou mensagem a Zacarias, Zacarias que é a imagem do Israel, mas Israel duvidou, por isso até hoje Israel é mudo. Não sei como agradecer dizendo glória, Osana, porque é mudo. Zacarias é a imagem de Israel. Israel é mudo. Não tem como dizer Osana. Quando que ele vai dizer Osana? Quando que ele vai falar? O dia que João vai aparecer. Porque quando João vai aparecer, aí que Zacarias vai reconhecer, vai falar. Por isso a Bíblia diz que no mistério de 2 testemunhos, Elias, que é o João também, que trabalhou também com João, vai voltar, daí que Israel vai reconhecer o Senhor. Me dá um amém. Agora, você que estava com dúvida dos anjos, por isso você não está testemunhando, mas a coisa também que faz Zacarias falar, sabe o que? É escrita. Quando perguntaram, mas qual é o nome dele? Não, o nome dele é João. As vizinhas não queriam, não, o nome dele não é João. Não, vamos se encontrar com Zacarias, o pai dele que vai dar o nome. Zacarias disse, traga-me tábuas. Trouxeram tábua, ele escreveu. Quando escreveu,
Zacarias, com a escritura começou a falar. A partir de agora, as escrituras que você está ouvindo agora vai te levar a testemunhar. Diga aí um amém gostoso. Terceira coisa, o que ativa os anjos são as orações. As orações mais em língua. Se você não ora em língua, não tem problema. Mas as orações em língua ativa os anjos. Daniel capítulo 9, versículo 23. Vimos também o caso do Eliseu. Segundo de Reis 6, 15 até 20. O anjo vai fazer isso. Deus abençoe. 4. Declaração positiva. Tem hábito de declarar. Declarar não é orar. Orar está a orar a Deus. Mas declarar está a falar. Está a falar assim nas coisas. Fala nas coisas invisíveis. Os anjos vão executar isso. Por isso a Bíblia diz: você vai falar no monte. Está vendo, né? O monte, fala no monte. O monte vai sair. Mas quem vão deslocar o monte são os anjos. Começa, tem hábito de falar. Por isso, quando está acordado, fala pelo teu ministério, fala pelos seus filhos, fala pela sua vida. Algo de sobrenatural vai acontecer. Paulo declarou e o mágico ficou cego. Mas quem fez isso? Foi os anjos. Atos capítulo 13, 8 até 12. 5. Pedir em nome de Jesus. A Bíblia diz: nós temos a confiança, tudo que vamos pedir em nome de Jesus vamos receber. 1 de João 5, 14, 15, João 14, 13. 6. Evitar de pecar e falar coisas à toa à frente dos anjos. Eclesiastes 5, 6. O que impede muitas pessoas a não viver o ministério do anjo, o pecado é falar à toa, falar coisas banais. Cuidado nas coisas que você está falando, pode impedir o anjo que está ao seu lado para operar bem. Quando você quer fazer alguma coisa, pega essa palavra, lembra-te que tu a dizer o anjo está lá. Mesmo quando você quer pecar, lembra-te que o anjo está lá. É a última coisa, uma vida constante de adoração. Pois os anjos amam mais adoração. É isso por hoje, vamos acabar aqui, mas eu queria orar por você. Se você tem um problema aí, quer para eu orar, escreve lá no comentário. Você é ministro de Deus, talvez não vai escrever no comentário, escreve na mensagem: eu vou orar. Ou quer declarar o sobrenatural na sua vida. Ou quer declarar o sobrenatural no seu ministério. Ou quer declarar algo para acontecer. Tem ainda muitas coisas que vamos falar, mas por causa do tempo, somos obrigados porque fizemos 1h15. Mas eu quero algo para acontecer na sua vida. Abra naquela mão aí, uma mão direita, a sua mão direita coloca à frente. Enquanto que eu vou começar a orar, outras pessoas que vão me acompanhar, vai ver algo, vai aparecer na sua mão. Não sei, pode ser azeite, pode ser uns brilhos, pode ser algo de sobrenatural. Por que isso vai acontecer? Isso não vai acontecer para você me ver que sou especial. Vai acontecer para você acreditar que a palavra de Deus é verdadeira. Outras pessoas, da maneira que você vai colocar a mão, vai sentir um poder de Deus, uma unção forte vai entrar no teu corpo. Talvez você não vai resistir. Mas se cair, não se preocupe. Se não cair, também não se preocupe. Mas eu sei que algo vai acontecer agora. Será que você está pronto? Se você está pronto, escreva aí: eu estou pronto, eu tenho a fé, eu acredito no sobrenatural. Verá a glória do Senhor. Escreva aí: eu estou pronto, eu tenho a fé, eu acredito. Vou orar agora. Meu Pai, estou orando agora em nome de Jesus, meu Pai. Meu Pai, envia os seus anjos. Dá ordem agora a seu anjo. Pai, não estou orando por mim, mas estou orando para todos que estão me ouvindo, para todos acreditar que a sua palavra é verdadeira. Meu Deus, eu não exaltei o meu nome, mas exaltei o seu nome dentro da sua palavra. Papá, ordena agora os anjos, que os anjos de Deus, para trabalhar, que algo de sobrenatural acontece nos ministérios deles. Algo de sobrenatural acontece. Que algo de sobrenatural acontece nas mãos deles.
começa a receber. Alguma coisa acontece. A unção de Deus toca o meu irmão, toca a minha irmã. Recebe a graça de Deus, recebe o poder de Deus, recebe a mão de Deus. Reprocama xalabria macontai, breque procama xindabrai, roto procama xandabrai, rendeta chica procama yamai, retata caraconta bronchadai, roto moxalabracamai. Receba a graça, receba o poder, recebe agora, recebe agora, receba a mudança, receba o sobrenatural, receba o seu milagre. Meu Pai, obrigado. Meu Pai, obrigado. Meu Pai, obrigado. Algo está acontecendo agora. 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 Na minha visão, estou vendo os anjos. Estou vendo os anjos de Deus trabalhando. Estou vendo os anjos de Deus. Porque Deus ordenou. Os anjos de Deus estão a trabalhar. Onde você está? Os anjos de Deus estão a trabalhar. Receba o favor divino. Receba o favor divino. Que é o favor divino para provocar o favor dos humanos. Receba a graça, o sobrenatural. Touch! Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado de tudo que você operou. Obrigado pela aparição das coisas que você queria para aparecer segundo a sua vontade. Que tudo seja pela sua hora. Em nome de Jesus, assim oremos. Amém. Deus abençoe. Deixa o seu testemunho para fortificar a fé dos outros. Vamos se encontrar pela próxima vez para dar a continuidade, porque hoje paramos para a casa do tempo. Deus abençoe. Amém.